Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. De volta aos comentários ao Código de Processo Penal. Não temos aqui um curso de Direito Processual, gosto sempre de frisar isso. Se você quiser um curso, tem algo aqui no Resenha Forense gratuito, tá? De Processo Penal. São apenas comentários didáticos e práticos ao CPP. Se você quiser profundidade, temática e outros temas, acesse resenhaforense.com.br, veja também os links na descrição do vídeo. Curta o vídeo, tem um joinha aqui no YouTube, dá esse joia aí porque isso ajuda muito o canal. E também faça sua inscrição se você já não é inscrito. Maravilha, pessoal, ainda falamos de ação penal. Eu gastei 2 longos vídeos para explicar o artigo 28 que regula o arquivamento e o 28A, né, 28-A, que regula o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Duas matérias que são lançadas aí no título 3º, né, da ação penal e que não tratam propriamente de ação penal. Então, julgados ali no meio. Agora a gente volta a comentar dispositivos que efetivamente têm a ver, né, com a ação penal. E eu vou chamar de parte 2 da ação penal, né? A gente já fez a parte 1 e aí a gente volta a comentar o código com essa lógica aí. Então, vamos lá. E de novo eu vou quebrar o vídeo em algumas partes. Quer dizer, a gente ainda tem que ler do 29 até o 62. Se eu fizesse tudo num vídeo ia ficar cansativo, pesado. Então eu vou quebrar isso aí nos 2 ou até 3, 4 vídeos, tá? Vou tentar quebrar de uma maneira homogênea e didática também. Então vamos lá. Artigo 29. Já vou dar nome aos bois aqui, né? O artigo 29 regula ou trata da assim chamada ação penal privada subsidiária da pública. Vamos lê-lo e aí depois eu trago considerações, tá? Artigo 29, CPP. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública. Então a lei está falando, olha, sabe aqueles casos lá de ação penal pública? Em alguns casos eu vou tolerar a ação privada, ou seja, a inicial acusatória que ganha forma com a queixa-crime, né? Se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, pessoal, ó, isso é constitucional? Sim, isso foi recepcionado pela Constituição e eu lhes dou aqui, ó, fundamento constitucional da ação penal privada subsidiária da pública. Artigo 5º, é uma garantia fundamental, inclusive. Artigo 5º, inciso... este é o 69. Ou melhor, 59, né? Artigo 5º, inciso 59 da Constituição. O inciso é assim redigido. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Então, a ideia aqui, pessoal, a ideia central da regra é a de evitar inércia ou negligência do Ministério Público. Titular geral, digamos assim, da ação penal pública, conforme o artigo 29 da Constituição Federal. Após o prazo de oferecimento da denúncia, a vítima como que recebe uma legitimação para agir. Então ela ganha legitimidade para agir. E vejam, tem de haver omissão do MP no prazo legal para o oferecimento da denúncia. O fato de o MP, por exemplo, promover o arquivamento não dá ensejo à ação penal privada subsidiária da pública. Todo mundo sabe disso, isso é bem batido, eu só estou mostrando realmente de uma forma didática o que a gente pode repisar aqui, né? Uma repetição da regra aparece no artigo 100
parágrafo 3º do Código Penal, que fala assim, ó, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Certo? Há casos curiosos, que eu vou chamar de casos curiosos na legislação extravagante, e eu vou citar esse aqui, ó. Vejam aí os artigos 80 e 82, incisos 3 e 4, ambos do CDC. Então, os artigos 80 e 82 do CDC. Leiam esses dispositivos aí, tá? Porque, olha, o 80 do CDC fala assim: no processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados no artigo 82, inciso 3º, que são entidades da administração pública, ainda que sem personalidade jurídica, a exemplo do PROCON, tá? E também do inciso 4º, que são as associações constituídas há pelo menos um ano e que tenham finalidade social e defesa, a defesa do consumidor. Então, essas entidades aí têm a faculdade também de propor a ação penal subsidiária se a denúncia não for oferecida no prazo legal. É uma ação penal privada subsidiária da pública. E é engraçado que não é pela vítima, né? É pelo PROCON ou por uma associação de defesa do consumidor. PROCON dando exemplo de órgão sem personalidade jurídica. Isso é bastante interessante, né? Uma coisa que eu acho válido deixar mais claro aqui na redação do 29 é mostrar o que eu chamo de 7 atitudes do MP diante da ação penal privada subsidiária da pública. Então, a lei diz, olha, tá, MP perdeu o prazo legal de oferecimento da denúncia. Surge, então, a ação penal privada subsidiária da pública e o particular vai lá, de fato, e promove queixa-crime, faz tudo direitinho, tá? Ainda assim, a lei mantém o MP com um certo destaque aqui. Porque, vejam, olha, se a gente quebrar o 29, a gente vai encontrar 7 atitudes do MP diante da ação penal privada subsidiária da pública. Eu já fiz a minha colinha aqui e vou mostrar para vocês. Então, artigo 29 do CPP, 7 atitudes do MP, né, do Ministério Público, diante da ação penal privada subsidiária da pública. Aliás, uma curiosidade, eu já trabalhei muitos anos no âmbito criminal, eu nunca vi, tá? Nunca vi uma ação penal privada subsidiária da pública. Nunca vi na minha vida, nunca ouvi falar disso. A gente estuda e tal, mas eu nunca vi. Pode acontecer, sem dúvida alguma, e deve acontecer mesmo de vez em quando por aí. O promotor dorme no ponto, o particular vai lá e move a queixa-crime. Eu nunca vi, mas pode acontecer. Enfim, as 7 atitudes possíveis são essas aqui. Vejam que eu destaco os verbos, né? Primeira, aditar a queixa. Ele pode aditar a queixa. 2, repudiar a queixa. Então, aditar a queixa, repudiar a queixa. 3, oferecer denúncia substitutiva, que é diferente de aditamento da queixa. A denúncia substitutiva substitui totalmente a inicial acusatória, enquanto que o aditamento é uma edição com adições, né? Eu posso chamar assim. 4, intervir em todos os termos do processo. 5, fornecer elementos de prova. Então, o MP ainda pode requerer diligências probatórias. 6, interpor recurso. O MP ainda tem legitimidade recursal. E 7, a todo tempo, e vejam, a 7ª atitude se prende a uma condição. A todo tempo, no caso de negligência do querelante, então, a todo tempo, vamos ler tudo, ó, a todo tempo retomar a ação como parte principal, no caso de negligência do querelante. A todo tempo retomar a ação como parte principal, no caso de negligência do querelante. Presta atenção nisso, tá? Vou até, aqui ó, é só no caso
de negligência do querelante. Vou pegar uma forma aqui. Vejam, essa sétima atitude se dá apenas no caso de negligência do querelante. Vejam bem isso, hein? Poucos professores dão essa ênfase aí, tá? O pessoal lê batido 29. Então, a todo tempo, o MP pode, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal, a ação penal indireta. Nas entrelinhas, o que fica subentendido é o seguinte: essa terceira atitude aqui, ó, digamos que ele ofereça denúncia substitutiva. Eu posso interpretar o CPP de duas formas aqui. Ele, de fato, pode oferecer a denúncia substitutiva, mas o querelante permanece como tal, como polo ativo da ação penal. Então, ainda seria uma ação penal privada subsidiária da pública com oferecimento posterior de denúncia substitutiva, mas que o MP não retomou a ação como parte principal, porque neste caso da denúncia substitutiva, por si só não há negligência do querelante. Agora, no caso de negligência do querelante, o MP retomará a ação como parte principal. É a assim chamada ação penal indireta. E olha que interessante, ainda assim, se houver negligência do querelante e a queixa estiver toda certinha, a inicial continua sendo a queixa-crime e o MP simplesmente retoma como parte principal, como o MP de sempre, né? Mas sem ter oferecido a denúncia. Isso é um tanto curioso. Veja como o 29 esconde uma série de coisas aí, né? Ele parece tranquilo e tal, mas ele esconde muitas atitudes do MP, né? Então, se aditar a queixa sem assumir o polo ativo, tá? A ideia de repudiar a queixa tem muito a ver com... Não é uma arbitrariedade, tá? Ele repudia a queixa e oferece a denúncia substitutiva, mas isso não se dá a toque de mágica, tá? Deve haver uma inépcia ou uma falha grave na queixa-crime. Ele pode intervir em todos os atos do processo, em todos os termos do processo, como eu lhes mostrei. Então, ele continuará sendo fiscal da ordem jurídica, pode fazer pergunta em audiência, por exemplo. Ele ainda conserva a sua legitimidade recursal. Então, ele tem legitimidade ativa para a tutela recursal. Ele pode pedir produção de prova, pode arrolar testemunha, pode juntar documento. E, enfim, só no caso de negligência do querelante ele retoma como parte principal. Tá? Vamos adiante. Vamos ao artigo 30 agora do CPP. Artigo 30. Ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Então, o artigo 30 cuida da ação penal privada, cuja forma é a queixa-crime. Tá? A inicial acusatória da ação penal privada é a queixa-crime. Quem tem legitimação para intentar a queixa-crime, a ação penal privada, é o, em regra, o ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo. Pode ser o CAD, por exemplo, né? Já falei do CAD para vocês. Lembrando que a ação penal privada, o pessoal gosta de falar, né? Vale lembrar o seguinte, então, lembrando, só para lembrar, tá? Pincelada, lembrando que a ação penal privada pode ser A, exclusiva, B, personalíssima e C, subsidiária da pública. Da subsidiária da pública falamos há pouco. A personalíssima se dá quando só o ofendido, apenas e tão somente o ofendido, pode agir. É o que acontece no caso do crime de bigamia. É uma legitimação personalíssima. E mesmo no caso de sua morte, não há sucessão do direito de agir. O CAD não pode mover a queixa-crime. Tá? E a exclusiva, na verdade, é uma ação penal clássica, ação penal privada clássica, né? De caráter essencialmente privado. Quer dizer, o Instituto Ação Penal é público, mas, enfim, a legitimação é privada, né? O 31 completa o raciocínio dizendo assim: no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao famoso CAD, né? Eu gosto de deixar assim. Já falei do CAD, é uma regra repetida aqui, tá? CAD.
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, se morreu o ofendido, essa legitimação, em regra, passa para o cônjuge, para o ascendente, para o descendente ou para o irmão. É o artigo 31 do CPP. Resumido pelo vocábulo aí, enfim, pelo macete, melhor dizendo, CADI. C-A-D-I. Tá? Avante. O 32 do CPP, então, diz o seguinte: nos crimes de ação privada, justamente os que a gente já estudou, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Parágrafo 1º. Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento da família. Parágrafo 2º. Será prova suficiente da pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Então, dispositivo aí clássico e bem prático, não há muito o que especularmos aqui. O 33 responde a seguinte pergunta. A pergunta é: quem pode representar? E vejam, se a pergunta é sobre quem pode representar, é uma pergunta sobre... eu estou sem o caractere da interrogação, aí eu tenho que ficar copiando e colando. Então, quem pode representar? Essa é uma pergunta sobre a ação penal pública condicionada. Condicionada o quê? A representação. Tá? E o 33 começa a responder essa pergunta. Principalmente no caso de alguém menor de 18 anos. Quer dizer, imaginem, a vítima é menor de 18 anos, ou até mentalmente enferma, ou retardada mental. Né? Hoje, politicamente correto, já não se usa mais esse termo, mas não estou aqui para discutir isso. Nesses casos aqui, não tendo a vítima representante legal, ou até colidindo os interesses do representante com o do incapaz, o direito de queixa será exercido, ou poderá ser exercido, por curador especial. Eu falei assim, quem pode representar a ação penal pública condicionada? A lei aqui está falando de queixa, mas isso serve para ação penal pública condicionada, porque isso abrange a representação, tá? Inclusive trouxe lições doutrinárias que eu vou mostrar aqui. Então, o 33, o que dito no artigo 33, serve também para a representação na ação penal pública condicionada. Tá? Aliás, isso se dá por uma interpretação extensiva da norma processual penal. É a posição do professor Fernando da Costa Tourinho Filho. Tá? Então, de fato, é para o Instituto do Direito de Queixa, da inicial acusatória da ação penal privada, mas esse sentido é elastecido para abranger também o direito de representação. O argumento do Tourinho é, quem pode o mais, pode o menos. Né? Então, quem pode promover a queixa também tem de poder promover, ou melhor, representar para fins de ação penal pública condicionada à representação. Tá? O 34, pessoal, não vale a pena lê-lo, tá? Porque ele foi pensado e escrito na época do Código Civil de 1916, quando a menoridade civil cessava somente aos 21 anos. Então, a razão de ser dele já desapareceu, até porque a capacidade civil foi drasticamente alterada no Código Civil de 2002 e a maioridade civil foi reduzida para 18 anos. Então, isso aqui perdeu o sentido. Ele falava do ofendido que tinha mais de 18 e menos de 21 anos. E aí, quem poderia, enfim, exercer o direito de queixa? Então, esse caso aqui desapareceu, tá? Não faz mais sentido. O 38, digamos, está tacitamente revogado por uma questão de lógica jurídica. Ele foi tacitamente revogado pelo Código de 2002, a meu ver. Bom, você deve estar estranhando. O artigo 35 está revogado. Tá? Lei Federal
9.520 de 1997, nem vou perder tempo comentando 35. E eu acho que eu vou quebrar o vídeo por aqui. Eu volto no próximo para falar do 36 em diante, para a gente não se perder tanto. E vejam, como não é um curso, fica parecendo que eu estou jogando tudo meio ad hoc, mas não, eu estou seguindo a literalidade do código e de maneira que isso, na verdade, é uma revisão de institutos, é para quem já estudou, na verdade, tá? Então, não dá para explorar tudo de forma sistemática e didática sempre, sob pena de a gente fugir da própria redação, da ordem redacional, né, do código. Então eu vou quebrar, próximo vídeo eu comento 36 em diante. Vou fazer mais 2 sobre ação penal, do processo penal e, enfim, depois a gente começa a estudar a competência no CPP. Mas por aqui tá bom. Um abraço, pessoal, até mais.